Oi pessoal, hoje o nosso vídeo é sobre os continentes. Para facilitar o estudo, nós iremos estudar a partir do planisfério. O que é um planisfério? É uma representação do globo terrestre em um plano. Dessa forma, a gente consegue visualizar de uma forma muito fácil todos os continentes e oceanos da Terra. Uma classificação para continentes seria de porções de terras emersas cercadas de água por todos os lados que possuem uma ampla extensão territorial. Atenção, essa questão de ampla extensão territorial é muito importante, porque é isso que vai diferenciar uma ilha de um continente. Então, o continente, para ser continente, ele precisa ter uma grande extensão territorial. Então, nosso estudo começa com o continente americano. A América, ela abrange todo esse território aqui. Então, nós temos dois grandes bolsões de terra, da América do Norte e América do Sul, ligados então por um istmo que é formado então pela América Central. Uma questão interessante é que o nome América é uma homenagem ao navegador italiano chamado Américo Vespúcio. O continente americano, então, ele tem essa característica de ter uma grande extensão no sentido norte-sul. Outra questão é que o continente americano, ele também é conhecido como o Novo Mundo. E, importante, não esqueçam a Groenlândia. A Groenlândia é uma porção, então, de terras que pertence à Dinamarca, mas na divisão dos continentes ele está aqui dentro do continente americano. Um outro continente é a Europa, e aqui uma questão importante: a Europa, ela tem uma ligação com a Ásia. Se vocês observarem, deixa eu já passar aqui para a Ásia. Aqui é a Ásia. Então a Europa, ela tem uma ligação terrestre com o continente asiático. O que acontece? Nós temos aqui nessa faixa os chamados Montes Urais. É uma cadeia montanhosa que então separa o continente asiático do continente europeu. Alguns livros não diferenciam os continentes, eles utilizam o termo Eurásia, considerando os dois continentes como um único. A grande questão é que existem grandes diferenças históricas, culturais entre a Europa e a Ásia. Então, esse é um dos motivos que a gente separa os dois continentes. Então, a Europa, o nome Europa tem origem na mitologia grega. Ele faz referência então a uma ninfa grega que teria despertado o coração de Zeus, que seria o deus rei, da mitologia, e que ele então teria transformado essa ninfa em um touro branco e a teria capturado. A Europa, ela é considerada então o velho mundo, e a Europa, gente, foi uma das grandes responsáveis pela colonização de boa parte do mundo. Então os europeus colonizaram aqui a América, colonizaram a África, colonizaram também a Oceania, e também alguns países asiáticos tiveram influência de países europeus. A Ásia é um outro continente, o nome Ásia também deriva da mitologia grega, e Ásia então era uma ninfa oceânica. A Ásia é o continente mais extenso do mundo. Ele abriga quase 3/5 da população mundial. O que isso significa? Se a gente dividisse a população em 5 partes, 3 dessas 5 partes estariam morando na Ásia.
Uma questão interessante é que é na Ásia que a gente encontra as montanhas mais altas do mundo, e a gente então destaca o Monte Everest e o K2. Depois nós temos então a África, cujo nome também deriva de uma mitologia, né, onde eles dizem que a África era uma deusa que carregava um chifre numa mão e um escorpião na outra. A África é o terceiro continente mais extenso do mundo. Ele perde apenas para a Ásia e para a América. E um dos grandes destaques da África é que ele é um dos que possui uma das paisagens mais diversas do mundo. Então a gente tem ali tanto a questão de grandes montanhas, nós temos grandes savanas, né, onde tem ali então leões, elefantes, girafas, né, que são animais bem característicos desse território. Nós temos o deserto do Saara nessa região aqui no norte da África, né, enfim, a gente tem uma grande diversidade. Muito importante ter em mente que a África é um continente, não é um país. Muita gente classifica a África como um país. Não é. A África é um continente. Dentro do continente africano, nós temos então uma série de países, incluindo Madagascar, né, que está aqui, que inclusive foi feito um filme aí, né, todo mundo conhece, dos animaizinhos lá que derivavam então lá de Madagascar. Nós temos também a Oceania, que fica nessa região aqui, abaixo da linha do Equador. A gente tem como característica então a presença da Austrália, né, que é um dos maiores países ali desse continente, uma outra série de outros países, né, na forma de ilhas. E essa região então ela é caracterizada como novíssimo mundo. Ela foi um dos últimos a ser descobertos no mundo, foi colonizada principalmente pelos ingleses. E também é um continente ali, principalmente a Austrália, a Nova Zelândia, são países economicamente bastante significativos. Então, de todos aqui que ficam, né, abaixo da linha do Equador, essa região aqui ela tem alguns países que são economicamente bastante desenvolvidos, contrariando a maior parte dos países que estão ao sul. E por fim, nós temos então essa região aqui no extremo sul, que forma o continente Antártico. Uma questão importante é que Antártico pode ser Antártida ou Antártida. Esse nome ele deriva do grego e ele quer dizer antiártico, ou seja, o Ártico fica aqui no norte, o Antártico ele fica aqui no sul, então ele está no lado oposto ao Ártico. É um continente muito frio, já foi registrado menos 93 graus, então é realmente muito frio, muito seco nessa região. É uma região que não pertence a ninguém, nenhum povo domina a Antártida, mas existe um acordo entre os países, onde vários desses países, incluindo o Brasil, possuem bases, então, estações de estudo para exploração científica. A exploração econômica da Antártida, ela é proibida. E em razão dessa questão de não ter, né, ninguém tenha o domínio da Antártida, a gente também, e em razão do frio, nós não temos nenhuma população permanente nessa região. Então nós temos grupos de estudos, eles vão em determinadas épocas do ano, ficam um período, e na época principalmente do forte do inverno, essa população, então essas pessoas saem dessa região. Então é isso que nós temos hoje para falar sobre os continentes do planeta Terra. Se vocês acompanharam até aqui, vou pedir encarecidamente, me dá um joinha ali para eu saber que vocês assistiram.
Se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam para poder receber os próximos vídeos, tá? O próximo vai ser sobre os oceanos, então acompanhem lá. Beijo para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau!